Meu nome é Paloma Pinheiro Bueno Trauer, RA 17063855. Hoje nós vamos falar a respeito do basquetebol, um jogo de habilidades e, portanto, é necessário uma correta empunhadura para uma boa base de recepção e execução de dribles, passes e arremessos. Para uma correta empunhadura, as mãos devem esperar ou segurar a bola como um cone imaginário ou em forma de concha, com a ponta dos dedos e as partes calosas da mão em contato com a bola. O drible é outra parte fundamental do basquete. É o domínio do corpo e da bola quicando, provocando um deslocamento eficiente. Empurra-se a bola com apenas uma mão de encontro ao solo, amortecendo-a de baixo para cima. Existem dois tipos de drible, o drible baixo e o drible alto. O drible baixo é para uma marcação mais próxima, com uma maior proteção da bola e agilidade. O tronco está mais inclinável à frente, está mais inclinado à frente, com a bola subindo até a altura do joelho. Já o drible alto são para jogadas de velocidade, como contra-ataques ou quando essa marcação não está tão próxima. A bola deve subir até a linha da cintura ou um pouco acima. Outro fundamento essencial ao jogo coletivo é o passe. Ele é realizado com a intenção de alcançar as melhores condições possíveis de transição da defesa para o ataque, bem como do arremesso à cesta. Existe o passe de peito com uma ou duas mãos, o de ombro, acima da cabeça, o gancho, o quicado e os passes especiais. Hoje nós vamos tratar especificamente dois tipos de passe, o passe de ombro e o passe quicado. O passe de ombro é forte e longo, com uma das mãos à altura do ombro, com a bola segura nas duas mãos, realiza-se a flexão e extensão do braço com a soltura da bola. O pé contrário à mão do passe, ele deve estar à frente e ocorrer uma leve rotação de tronco. Para o passe quicado, a bola toca o chão antes da recepção, quando houver uma marcação rígida. É uma variação do passe de peito com duas ou uma mão, dificultando a interceptação pelo adversário. Agora nós vamos tratar a respeito do arremesso. O arremesso é um ato de finalização do ataque, que exige do jogador uma maior precisão e concentração. Existem 4 tipos de arremesso: o parado com uma mão, o com salto, a bandeja e o gancho. Nós vamos tratar hoje de 2 tipos de arremesso: o bandeja e o gancho. O arremesso bandeja é a única ação em que o jogador pode andar com a bola nas mãos. Então são dados 2 passos rítmicos e em direção à cesta, conjugando salto e arremesso, geralmente utilizado em ações de contra-ataque e infiltrações no garrafão. Já o arremesso gancho é utilizada a mecânica do passe gancho, com a diferença da finalização em direção à cesta e não ao passe. Ele pode ser realizado após o movimento de pé do pivô ou como finalização de uma bandeja. Agora nós vamos falar a respeito das regras do basquetebol. O tempo de jogo, o tempo total é de 40 minutos efetivamente jogados, ou seja, eles serão cronometrados, divididos em 4 períodos de 10 minutos cada, com um intervalo de 2 minutos entre o primeiro e o segundo período e entre o terceiro e quarto período. Entre o segundo e o terceiro, troca-se de lado, ou seja, inverte-se o lado das equipes, que é o chamado intervalo de meio tempo. O tempo de ataque de uma equipe é 24 segundos para o arremesso. No caso de rebote ofensivo, quando é se dada uma segunda oportunidade de arremesso, é de 14 segundos. Existem também as faltas, causadas por um contato ilegal com o adversário por comportamento antidesportivo. Existe a falta pessoal, a falta técnica, a antidesportiva e a desqualificante, sendo o limite de 5 faltas pessoais para desqualificação e 2 técnicas para desqualificação. Lembrando que a partir da 4ª falta coletiva é dado ao adversário 2 lances livres.
Para o sistema tático, existem dois tipos, o ofensivo e o defensivo. Nós vamos falar do ofensivo 1-2-2, que é um armador, 2 laterais e 2 pivôs, ou 2 armadores, 2 laterais e 1 pivô. No caso de ocorrer apenas um pivô, ele caracteriza-se com uma maior preocupação em tornar a equipe mais veloz, em caso de não haver tantos jogadores altos na equipe. Geralmente opta-se dar ênfase para infiltrações e arremessos. O defensivo 2-1-2, ele é o chamado defensivo por zona, onde os jogadores eles são responsáveis por proteger regiões específicas da quadra. A vantagem desse tipo de sistema defensivo por zona é o posicionamento dos defensores em regiões por estatura. Quanto mais próximos à cesta defendida, mais alto é o jogador. Isso dificulta a infiltração e facilita a recomposição defensiva. Então, nesse vídeo nós tratamos a respeito do basquetebol, suas regras, dribles, passes, arremessos e o sistema tático. Obrigada. Meu nome é Paloma Pinheiro Bueno Trauer, RA 17063855. Hoje eu vou falar a respeito do handball. Para o handball é necessário o equilíbrio e o domínio corporal com uma correta empunhadura da bola. Essa empunhadura, o jogador deve segurar a bola com uma mão com as falanges distais abertas e a palma da mão ligeiramente côncava. O drible ele deve ser realizado impulsionando a bola com uma das mãos contra o chão, uma ou repetidas vezes. Ele é utilizado principalmente em situações de contra-ataque, fintas e progressões. O jogador ele não deve olhar para a bola, e sim manter o ritmo de jogo. Agora nós vamos falar a respeito do passe, que é a ação de lançar a bola ao companheiro de equipe. Existem 4 tipos de passe: o passe acima do ombro, o em pronação, os especiais e o quicado. Nós vamos falar hoje do acima do ombro, do passe acima do ombro e o de em pronação. O passe acima do ombro, o cotovelo deve estar à altura ou acima do ombro, para frente ou em trajetória oblíqua, podendo ser reto ou parabólico. A perna e o ombro opostos, eles vão à frente, com uma rotação interna e a extensão do braço em direção à perna. Já o passe em pronação, a bola, o jogador deve segurar a bola com a palma apontada para baixo, com a palma da mão apontada para baixo. Ele é executado com a extensão do punho lateralmente ou para trás. Para o arremesso, existem 3 tipos, que é o movimento de impulsionar a bola em direção à meta, em direção ao gol. É a finalização do ataque. Existem 3 tipos, é o arremesso com apoio, em suspensão e com queda. Aqui nós vamos falar a respeito do arremesso com apoio e do arremesso com queda. O arremesso com apoio, ele é executado quando um ou ambos dos pés do jogador estão em contato com o solo. A rotação do tronco, ela auxilia na potência do arremesso. Já o arremesso com queda é quando o atleta se projeta com um salto para frente após a bola ter deixado a mão do arremessador. Ele é comum entre pivôs, utilizando-se o rolamento, que é para amenizar o impacto do corpo contra o solo. As regras do handball, ele tem um tempo de jogo de 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre os tempos. A respeito do tiro de 7 metros, quando há uma clara ocasião de gol, quando uma clara ocasião de gol for impedida de um modo antirregular ou por fatores externos, como barulho na arquibancada, apito, algum barulho que ocorra externamente à partida. Existem também sanções disciplinares, que são condutas antidesportivas por contato físico ou desrespeitosas. Elas são punidas inicialmente com uma advertência, que é o cartão amarelo. Mais de uma advertência, ela provoca a expulsão por 2 minutos desse jogador.
e 3 exclusões de 2 minutos ou uma conduta antidesportiva grave, o jogador é desqualificado, ou seja, ele recebe o cartão vermelho. O sistema tático. Quanto ao sistema tático, ele é composto por uma barreira, uma linha de atletas lado a lado, próximos à área do goleiro. Existe o bloqueio defensivo, que serve para diminuir a velocidade do ataque adversário, e a marcação por impedimento, onde o defensor ele deve segurar o braço do atacante sem fazer a falta. Uma das mãos, então, deve segurar o antebraço do atacante, empurrando-o para baixo, enquanto a outra mão deve segurar o quadril do atacante, impedindo ele de fazer o arremesso ao gol. Aí estão as explicações a respeito do handball. Espero que tenham gostado. Bom dia.